Boa noite, meus amigos. Que tenhamos hoje uma noite de estudo aí tranquila, amparada pelos amigos espirituais, por Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo de Lucas. Trago um abraço fraterno aí do Centro Espírita Isaac Lima para todos vocês e que a gente possa ter aí realmente boas reflexões nessa noite. Para iniciar, a gente vai fazer uma prece, né? Para poder já se ambientar com o clima do estudo e para a gente poder receber aí o envolvimento, né, da espiritualidade maior, para a gente poder se conectar e receber aí as inspirações para a gente poder fazer as nossas reflexões. Bom, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, e agradecer por essa divina oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de poder falar de doutrina espírita, de poder refletir em doutrina espírita. Que possamos nesse momento, cada um que está aqui, ser envolvido, ser abençoado, ser iluminado, Senhor, por sua luz e pelo seu amor. E que todas as energias aqui produzidas, aqui feitas, possam ser direcionadas para todos os corações que necessitam nesse momento, tanto encarnados quanto desencarnados. Dai-nos luz, paz e amor, e muita reflexão nessa noite. Muito obrigado, Senhor, só temos eternamente a lhe agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Que em seu nome, que fiquemos em paz, em luz, em amor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a gente vem falar aqui sobre o tema da Comerge, essa confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que esse ano realiza a 42ª edição, né? E ela vem com um tema muito legal, né? Ela vem com um tema bacana que a gente pode estudar bastante e refletir bastante, né? Que é a luz do mundo, cada coração uma candeia. Olha que interessante, né? E ela foi assim inspirada, né, numa passagem, né? Numa passagem de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 14 a 16, que fala assim: Vós sois a luz do mundo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Repetindo, isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16. Então, essa passagem, né, de Mateus, ela nos faz refletir várias coisas, refletir vários pontos e que são muito atuais no dia de hoje, né? Vós sois a luz do mundo. Nossa, quando Jesus falou isso, como é que a gente pode ser luz do mundo se nós somos tão imperfeitos? Né? A gente acha que para ser a luz do mundo a gente já tem que estar num patamar, num grau de evolução maior, superior, ser espírito puro, superior. Mas não, né? A gente, para alcançar essa perfeição, a gente precisa começar a fazer brilhar a nossa luz. Nós somos filhos de Deus, nós somos centelha divina, nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Então nós temos a capacidade de amar, a capacidade de sermos bons, de fazermos o bem, porque Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou simples e ignorantes para a gente ir galgando, caminhando, até a gente chegar a essa tão desejada felicidade. Então Deus nos criou para ser bons. Então Deus nos criou com seu amor infinito. Então nós temos isso dentro de nós. Então nós temos a capacidade de fazer brilhar esse amor, né? Então quando ele fala que nós somos a luz do mundo,
Ele quer falar isso, que nós temos esse potencial dentro de nós. Mas como é que a gente descobre esse potencial? Olhando para dentro de nós, nos autoconhecendo, né? O grande barato aí da evolução é essa viagem para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso coração, buscando dentro dele aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem ainda de errado, né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente e a gente começa a detectar aquilo que é bom, aquilo que não é bom, né? Que ainda está meio equivocado, a gente começa a trabalhar isso que a gente tem de bom para que isso que ainda não seja muito bom, ainda esteja equivocado, comece a ser bom. Começa a construir um outro caminhar, um outro caminho para chegar no caminho da luz, da felicidade. Então, para isso, o que a gente precisa? Se conhecer, olhar para dentro de nós, fazer essa transformação, essa reforma íntima que Jesus sempre falou para a gente, né? Então, a gente precisa começar a construir esse pensamento da gente. Para a gente ser a luz do mundo, né? A gente precisa primeiro nos conhecer, olhar para dentro de nós, olhar para nós como espíritos imortais, que temos uma história anterior, estamos construindo uma história agora e vamos construir histórias no futuro. Então, nós temos aí passado, presente e futuro. Agora é o momento. Agora é o momento da gente fazer essa busca interior, essa busca dentro de nós, para que a gente possa realmente começar a nos conhecer. E aí a gente começar a resolver as nossas situações íntimas. Quando a gente olha para dentro da gente, que a gente começa a perceber realmente quem a gente é, a gente começa a criar em nós um processo de auto-perdão. Porque a gente percebe a nossa falha, né? E a gente começa a correr atrás para modificar isso. Porque isso nos faz bem. Então a gente começa com esse processo de auto-perdão, de se auto-perdoar para a gente poder caminhar. Porque se a gente se martiriza, se a gente fica a gente fica estacionado e a gente não anda. E a gente precisa andar com esse olhar para dentro de nós, para que a gente possa ir desenvolvendo essa capacidade de nos amar, né? Quanto mais a gente se ama, mais a gente projeta esse amor para fora. Porque a gente percebe que isso é tão bom que a gente quer que os outros também tenham. Então, que a gente possa realmente fazer essa viagem para dentro de nós, né? Que a gente possa fazer essa busca. E a gente vai percebendo que a gente vai trabalhando no nosso auto-perdão. E assim a gente vai conseguindo caminhar. E aí essa luz do mundo que Jesus falou para a gente, que Mateus copiou, faz muito sentido. Porque a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber aquilo que a gente tem, quais são as virtudes que a gente já tem desenvolvida dentro de nós e aquelas que a gente ainda precisa consertar um pouco, e a gente começa a caminhar. Porque a gente começa uma busca para nos reformar, para fazer essa reforma íntima. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se gosta, mais a gente se ama. E a gente exala isso com as nossas energias positivas de alegria, de bom ânimo, de coragem, de fé, né? Para exala isso e a gente começa a irradiar essa energia. E outras pessoas vão percebendo isso, né? Então isso é muito legal, isso é ser a luz do mundo, né? É a gente se trabalhar, né? Se reconhecer como espírito imortal, como um espírito em evolução, ainda imperfeito, precisando consertar várias coisas, mas com muita vontade de melhorar, com muita vontade de ser melhor. Então, quando ele fala que a gente não bota, né, a candeia debaixo do alqueire, porque se a gente conhece a doutrina espírita, agora
Então eu tenho que fazer essa viagem. Eu faço essa viagem, eu começo a me perceber, eu começo... Mas aí, e para isso, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a doutrina espírita, eu preciso conhecer tudo que tem essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, para eu poder entender o que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho que estudar, eu preciso me aprofundar em doutrina espírita para eu poder realmente ir construindo esse caminho. Então, se eu pego esse conhecimento e guardo ele para mim, né, que é essa ideia, né, de botar a candeia embaixo do alqueire, né, essa luz que é a doutrina espírita, ela vai brilhar para onde? Ela vai brilhar lá naquele cantinho ali. Né? A partir do momento que eu pego esse conhecimento e espalho, essa luz se expande. Porque quanto mais alto eu boto a luz, mais essa luz se expande, mais essa luz cresce, mais essa luz alcança outros lugares, outras pessoas. Não é isso? Então, eu preciso dividir, eu preciso compartilhar dessa luz. Né? Eu preciso doar essa luz. Né? E eu falei muito também, né, da ideia do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida atual, né? Com os dias que a gente está passando. Então, a gente tem aqui um tópico que foi trabalhado na Comerge, né, que fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que legal, que eu acabei de falar. Nós somos centelha divina. Né? Então nós temos uma potência transformadora. Nós temos uma capacidade de nos transformar. E vós sois a luz do mundo. Desenvolver alteridade. Né? Desenvolver essa capacidade de amar, essa capacidade de ser bom, essa capacidade de ver as coisas com os olhos da bondade, com os olhos do amor. Né? Isso é ser a luz do mundo. Isso é botar a candeia no alto, a luz, fazer brilhar a luz. Né? Não botar ela escondidinha embaixo do alqueire. Né? Então, desenvolver essa alteridade, fazer com que a gente realmente entenda verdadeiramente o que Jesus veio fazer aqui, o que Jesus veio trazer para a gente. Né? Então, tem uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item 2. O reino de Deus está dentro de vós. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Isso está no Evangelho, no capítulo 19, no item 2. Então, quando o homem reconhece que tem essa força dentro de si, que tem essa capacidade de se transformar, de mudar, de se melhorar, de realizar essa reforma íntima, ele vai ser capaz de coisas maravilhosas. A ciência fala aí que a gente não usa, praticamente a gente usa no máximo 15% do nosso cérebro, né? E com 15% do nosso cérebro, quantas coisas maravilhosas a gente é capaz de fazer? Quantas pessoas, quantos de nós não se reinventaram nessa pandemia? Né? Começando aí pela classe dos professores, que é a classe que eu faço parte, que a gente teve que se inteirar dessa tecnologia toda para poder levar conhecimento para os alunos, e a gente teve que se reinventar, criar estratégia, né? E quanta coisa boa foi produzida virtualmente. Né? A nível de espiritismo, quantas casas espíritas se adequaram a fazer as reuniões públicas online, fazer as reuniões de ES, de EAD online. Então, isso tudo aí, com a ajuda de todo mundo, porque ninguém trabalha sozinho, né? Fez com que isso se tornasse possível. Então, a gente teve que se reinventar. A gente teve que sair da nossa zoninha de conforto, né? E botar a cachola para funcionar, porque as coisas não podiam parar. A gente precisava continuar estudando, a gente precisava continuar com um vínculo,
né, com a nossa casa espírita, com o estudo da doutrina espírita, para a gente poder se fortalecer nesse momento que a gente está passando de provação. Não é isso? Então, essa capacidade de a gente criar, de a gente se reinventar, né, isso só mostra a força que nós temos. A força que nós temos. E por acaso, aquele que não tem essa força, que se sente muito fraco, nós estamos aqui para poder dar a mão para ele e trazer ele com a gente, né? Botar ele em pé, apoiar e caminhar junto, até que ele consiga caminhar sozinho. Isso é desenvolver essa força, desenvolver esse amor, né? Então é muito legal isso aí, né? Isso faz parte de ser a luz do mundo, né? Você olhar para o outro com um olhar de benevolência, com um olhar de indulgência, né? Com um olhar de compassivo, de que você é igual a todo mundo, que você tem tantos erros quanto o outro. Quando você tem esse olhar, e você percebe que os seus erros também fazem mal a outras pessoas, então a gente começa a ter um outro olhar, um olhar compassivo, um olhar de amor, um olhar de muita tranquilidade. E a gente começa a abraçar o outro, né? A gente começa a abraçar o outro. No livro de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 20, ele fala assim: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós. Nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado para todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olha que legal. É o que eu falei, né, do olhar para dentro, né, de perceber essas potencialidades que a gente tem e aquelas que a gente precisa desenvolver. Quando a gente perceber isso, a gente vai estar dotado realmente, dotado desse amor, dotado dessa força para caminhar, dessa força para ser melhor, para ser realmente essa luz do mundo. E aí a gente está botando a luz lá no alto para que essa luz abranja o máximo de espaço possível, alcance o máximo, porque quanto mais a gente tem essa força dentro da gente, quanto mais a gente adquire essa força, mais essa luz se expande e chega cada vez mais, em mais lugares, em mais pessoas. Então esse movimento que a gente faz de abraçar o outro, né, é a luz que a gente está levando, é a luz que a gente está construindo e a mudança de pensamento, a mudança dos sentimentos, então a gente deixa de ser, a gente fica menos egoísta, olha menos para o nosso umbigo e olha mais para o do outro, né? Porque a gente sabe que o outro precisa, então o meu problema não é mais tão grande assim, porque o outro tem um problema muito maior, então eu tenho condição de abraçar, até porque se esse outro que está com problema chegou até mim, eu tenho condição de ajudar, porque se eu não tivesse condição de ajudar, Deus não botava ele perto da gente. Se ele chegou até a nossa mão, é porque nós temos condições de ajudar. Nós temos condições de abraçar, de ter esse sentimento de alteridade, né, para poder envolver, para poder abraçar, para poder acolher esse irmão, né? Aí tem o outro aqui. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item 1. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, quando a gente entende essa força, essa potência transformadora dentro de nós, a gente começa a olhar a humanidade como um todo. A gente só não olha aquele que tem os mesmos objetivos que eu,
que professa a mesma religião que eu, aquele que é meu amigo, só a minha família. Não, a gente começa a ver a humanidade, né? A gente começa a perceber que o amar vai muito além das nossas relações. Que o amar, ele precisa expandir, é essa luz, fazer essa luz, botar num lugar muito alto para que ela possa expandir muito. Então, aquele que eu não conheço, aquele que me fez mal, aquele que me ofendeu, aquele que me agrediu, esse amor precisa chegar nessas pessoas também. Porque é muito fácil eu amar quem me ama. Quem eu gosto, quem gosta de mim, isso é fácil. Não é isso? Agora, vamos expandir isso, porque o amor ele tem que atingir a toda a humanidade. Não é só aquele grupinho restrito. Isso é fazer a luz brilhar. Isso é fazer com que a luz expanda, porque eu estou cheio desse potencial transformador, eu entendo quem eu sou e vou à frente. E quero arrastar todo mundo comigo, quem eu conseguir, quem tiver a fim de vir, e eu tentar cativar aqueles que estão na dúvida, né? Mas cativar pelo amor, pelas nossas ações, pelos nossos exemplos bons. Não é isso? Então é eu tentar abraçar, acolher o máximo de pessoas possíveis, né? Nessa proposta magnífica do amor, né? Do amor que Jesus trouxe para nós, né? No Evangelho também, no capítulo 25, no item 8, tem esse pedaço aqui. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias e de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá momentaneamente a insuficiência do outro, e cada um terão o necessário. Olha que legal, compartilhar, né? Eu tenho muito, eu tenho condição de compartilhar isso, então eu vou compartilhar com os outros que não têm. Então aquilo, né, é trabalhar aquilo que é necessário para a nossa jornada aqui na Terra. Trabalhar o necessário. Isso é ser a luz do mundo. É ter o necessário para você poder desenvolver o seu planejamento reencarnatório. E aquilo tudo que tem a mais, eu ter a noção de que aquilo a mais pode ser útil para poder ajudar muitas pessoas. Olha a alteridade entrando aí de novo. Olha o amor pelo outro entrando aí de novo. Então a gente precisa desenvolver isso, fazer com que isso cresça muito, muito dentro da gente. E aí, com tudo isso, vai acabar o preconceito, vai acabar o racismo, a homofobia, as intolerâncias religiosas, a intolerância com o outro, o diferente. Então, tudo aquilo que é diferente vai passar a ser visto com outros olhos, porque não é diferente. É aquele momento que aquele espírito passa. Então, não tem diferente, né? É o caminhar evolutivo de cada um. Então, a gente começa a olhar com outros olhos. Hoje eu sou branco, amanhã eu sou negro, hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher. Não é isso? Hoje eu trago tendências violentas, amanhã eu já não as tenho mais. Então, como é que eu construo tudo isso? Trabalhando o meu interior, me conhecendo e sabendo que a gente é medido pelos nossos atos, pelo bem que a gente faz, por tudo de bom que fazemos para o próximo e para nós mesmos. Não é a cor da pele, não é a condição financeira, não é a opção sexual, não é nada disso que forma o caráter de uma pessoa.
e sim o amor que ela dá, o amor que ela transborda, o amor que ela desenvolve e que ela faz isso expandir, né? Igual a luz, quando está num lugar muito alto, ela se expande, né? Então a gente começa a perceber, né, o que isso é uma corrente do bem. Eu vou desenvolvendo isso em mim e vou emitindo essas vibrações. Algumas pessoas vão sentindo isso e vão querer, acham isso interessante e vão desenvolvendo também em si. E os nossos atos, as nossas ações vão aparecendo e outras pessoas vão vendo que aquilo é bom e vão querer fazer também. Olha, esse é a luz do mundo, é botar, né, a luz num patamar alto para que ela possa expandir, né? Aqui também tem um outro ponto que eu quero, né? Nesse processo de alteridade, a gente precisa desenvolver a empatia, né? A empatia necessária para ir ao encontro das diferenças e acolhê-las de forma afetiva. Então, o meu encontro com o outro tem que ser de forma, né, harmônica, não importando o que ele pensa, a forma que ele pensa, o que ele acha, não importa. A minha atitude tem que ser boa. Se ele não é bom, ele que vai ter que resolver essa situação. Eu preciso ser bom. Eu preciso desenvolver essa alteridade dentro de mim e levar isso adiante, né? Vivenciar o autodescobrimento através das relações construídas com alteridade. Ser bom conosco mesmo, né? Não se exigir, não se cobrar tanto, não se punir tanto. Perceber, sim, os seus erros, as suas falhas e trabalhar por essa transformação, mas tendo muito amor, muito alto amor, alto perdão, né? Então todo esse conjunto da obra, esse conjunto de coisas que a gente precisa desenvolver dentro da gente, essas potencialidades todas, elas fazem parte de um plano muito maior, que é o nosso plano de felicidade. Então a gente precisa brilhar a nossa luz. A gente precisa brilhar a luz do Evangelho dentro de nós, para que ela possa irradiar para fora de nós. O movimento é de dentro para fora. Então sejamos luz, sejamos amor, sejamos benevolentes, sejamos caridosos, sejamos fraternos. Esse processo de pandemia nunca foi tão bom para todos nós, porque nos favoreceu esse olhar para dentro de nós e o que precisamos realizar, né? E o que precisamos fazer. Esse olhar compassivo com o outro, né? Esse olhar de amor para com o outro, né? Quantas pessoas aí nas ruas precisando de auxílio, de um prato de comida, de uma palavra de conforto. Quantas pessoas ainda em desespero pela perda dos seus entes queridos. Quantas pessoas precisando de ajuda, e nós temos essa capacidade dentro de nós, esse potencial dentro de nós. Mas precisamos primeiro olhar para dentro de nós. Precisamos primeiro ver isso dentro de nós e fazer com que essa doutrina maravilhosa, essa doutrina de amor que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, né? Fazer com que ela dentro de nós ela pulse essa energia e que a gente consiga entender, né, que estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Estamos aqui para amar o próximo, amar a nós mesmos, desenvolver virtudes, desenvolver potencialidades, né? Amar, eternamente amar. Só assim a gente constrói um mundo melhor, um mundo transformado, e a gente vai caminhando para esse mundo de regeneração que está muito próximo
de chegar. Cabe a cada um de nós querer fazer parte desse mundo, fazer parte dessa história. Então, que brilhemos a nossa luz, que botemos a nossa luz no patamar bem alto, para que ela possa irradiar, que ela possa criar, né, braços e que ela possa chegar a todos os corações. Muita paz, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade e que as reflexões de hoje, que serviram tanto para mim, sirvam tanto, muito mais para vocês também. Fiquem com Deus e que o Papai do Céu abençoe a todos vocês, hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus.